Existe um fenômeno aterrorizante que só acontece nas maiores e mais profundas minas do planeta. E em 1958, isso ocorreria na mina mais profunda da América do Norte, e os resultados seriam catastróficos para os mineiros, a mais de 300 metros de profundidade. Hoje vamos conhecer essa história, e como sempre, a descrição do espectador é recomendada. A Nova Escócia é uma das 13 províncias do Canadá. Com uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas, ela é, incrivelmente, a segunda menor em território, ao mesmo tempo em que é a segunda maior em população. Por mais de 300 anos, a principal peça que moveu a economia foi a extração de uma variedade de recursos naturais. E entre o século XVIII até a maior parte do século XX, o carvão era a maior commodity da Nova Escócia. Estima-se que desde 1720, cerca de 400 milhões de toneladas dele foram extraídas de mais de 3 depósitos de carvão. Uma das minas mais abundantes da história da Nova Escócia está localizada em Spring Hill, que era uma cidade de cerca de 7 mil habitantes na década de 1950. A escavação em Spring Hill começou no século XIX e acabou se tornando uma das minas mais profundas do mundo, atingindo a incrível marca de 1.300 metros de profundidade. E durante o seu auge, a mina de Spring Hill foi o palco de muito sucesso e também alguns desastres terríveis. O primeiro foi em fevereiro de 1891, quando ocorreu uma explosão nos túneis 1 e 2, causada pelo acúmulo de poeira no sistema de ventilação. A poeira se inflamou e causou um dos piores desastres da história da Nova Escócia, com 125 mineiros perdendo suas vidas. 65 anos depois, em novembro de 1956, outros 39 mineiros tiveram o mesmo destino, quando outra explosão ocorreu, em circunstâncias estranhamente similares à primeira. Uma grande quantidade de poeira fina estava sendo carregada em direção à saída da mina, por um vagão ferroviário. E durante sua jornada, o trem descarrilhou e colidiu com uma linha de energia. Quando isso aconteceu, a eletricidade acendeu a poeira, causando danos catastróficos, tanto para a mina como para a comunidade ao redor. O acidente causou um desmoronamento que prendeu parte dos mineiros no subsolo por alguns dias, até finalmente serem resgatados. Se não fosse pelas mudanças implementadas após o desastre anterior, acredita-se que haveria cerca de 88 fatalidades a mais neste acidente. A principal mudança foi na própria técnica de extração, que antes era feita pelo método de pilares naturais. Esse método é, basicamente, extrair o minério ao longo dos túneis, modelando pilares de suporte, feitos do próprio minério. A desvantagem é que, dessa forma, a extração não atinge o seu potencial máximo, pois deixa para trás uma grande quantidade de minério, literalmente servindo como suporte para o teto. Além disso, se os pilares não forem moldados corretamente, isso pode causar o colapso dos túneis. Posteriormente, Spring Hill mudou para o método conhecido como mineração de parede longa, na qual os mineradores instalam suportes temporários à medida que avançam, e depois causam desmoronamento em seções de maneira controlada. Surpreendentemente,
Embora pareça ser mais perigoso dessa forma, isso é considerado realmente mais seguro do que o método anterior. Contudo, mesmo com uma técnica mais segura e com a melhor preparação, às vezes acontecem coisas que estão totalmente fora de seu controle. Na tarde de 23 de outubro de 1958, Maurice Hook e Levi Milley se juntavam com mais 172 mineiros de Spring Hill para trabalhar no segundo turno da mina. A mente de Maurice estava em outro lugar no início daquele dia. Seu 12º filho acabara de nascer no dia anterior. E com tantos filhos para alimentar, Maurice não podia parar por muitos dias de folga, embora ele preferisse ficar em casa com sua esposa e filhos. Enquanto sonhava acordado, eles subiram nos vagões que transportavam os trabalhadores para as profundezas da mina. Só como um adendo, os túneis recebiam nomes de acordo com o comprimento deles, e não com a profundidade onde estavam. E por isso, os túneis tinham nomes que parecem ser muito mais longos do que a profundidade total da mina. Dessa forma, quando alcançaram o túnel 4000 na mina, Maurice e Levi desceram do vagão e se dirigiram à parede gigantesca que estariam escavando pelas próximas 6 horas. Os amigos trabalharam incansavelmente, atuando tanto na extração com picaretas, quanto no carregamento do transportador usando pás. O transportador atua como uma esteira que leva o carvão dos túneis até a superfície. Enquanto trabalhava, os pensamentos de Maurice estavam em sua família e seu filho recém-nascido. Mas um pouco depois, ele foi trazido de volta à realidade, quando o chão começou a tremer. Isso é algo relativamente comum em minas gigantescas como aquela. A pressão sobre a rocha aumenta constantemente à medida que o carvão é removido, assim como nos suportes hidráulicos e pilares necessários para compensar esse aumento de pressão. Nos dias que antecederam aquele momento, os trabalhadores notaram que o carvão macio estava endurecendo e tornando muito mais difícil removê-lo à medida que era escavado. Eles sabiam que isso significava que algo conhecido como solavanco estava chegando. O solavanco é um fenômeno que geralmente ocorre apenas nas maiores minas. Basicamente, ele é uma atividade sísmica causada pela própria mineração. Conforme o peso sobre as rochas muda constantemente com a remoção do minério, o estresse nas rochas começa a aumentar, até que, eventualmente, ela se acomoda novamente. Isso pode causar terremotos de intensidade variável. E, de fato, entre março e setembro daquele ano, 6 solavancos foram registrados na mina. Porém, Maurice e Levi souberam que aquilo não era apenas um solavanco comum quando as paredes, o piso e os tetos começaram a desabar, atirando pedras enormes em todas as direções. Enquanto isso, 3 ondas de choque se espalharam pelos túneis, selando as saídas com pilhas de detritos de rocha pesada. Maurice estava parado perto da parede quando tudo aconteceu, e o som foi tão ensurdecedor que ele ficou tonto. E tão rapidamente quanto começou, o solavanco chegou ao fim, e o barulho do tremor foi substituído pelos gritos de socorro ecoando pelos túneis da mina. Quando Maurice começou a recuperar os sentidos, ele descobriu que estava enterrado até a cintura pelo carvão. Então, ligando sua lanterna, ele não conseguia ver nada,
além de poeira ao seu redor, sabendo que se ela entrasse em combustão, seria o fim da linha para ele e para todos os trabalhadores lá dentro. Quando a poeira assentou, ele viu que o túnel, que outrora era alto, agora tinha apenas cerca de 1,5 metros de altura. Milagrosamente, além de alguns pequenos cortes e hematomas, Maurice estava bem, e considerando a destruição ao seu redor, ele teve muita sorte. Depois, Maurice começou a procurar pelos seus colegas em meio ao carvão, e ajudou alguns deles a se levantarem e saírem dos escombros. Entre eles, um homem chamado Percy, cujo braço havia sido esmagado entre 2 grandes suportes de madeira. Infelizmente, todas as ferramentas que eles tinham antes do acidente estavam agora soterradas sobre os escombros, e não havia como libertá-lo usando as mãos. Ele reuniu todos os analgésicos que conseguiu e deu para Percy, e depois foi olhar ao seu redor para avaliar a situação e buscar uma saída do túnel. Logo, ele descobriu que não havia mais saída, e os 7 homens estavam presos em uma área com cerca de 15 metros de comprimento, pouco mais de 1 metro de largura e alta o suficiente para ficarem de pé. Então, sem nada para fazer, a não ser esperar ajuda, os mineiros deitaram-se no chão, sem saber se seriam resgatados ou quando isso aconteceria. Do lado de fora, assim que o solavanco se dissipou, os moradores da cidade de Spring Hill começaram a se dirigir para a mina. Todos que moravam lá conheciam alguém que trabalhava nas minas, e a maioria da cidade era composta pelas famílias dos mineradores. Muitos até mesmo diziam que se as minas de Spring Hill não estivessem lá, a cidade de 7.000 habitantes na época teria uma população de apenas 500 pessoas. Quando os funcionários da mina começaram a avaliar a situação, eles descobriram que as linhas telefônicas foram completamente destruídas. George Calder, o gerente do poço número 2, imediatamente ordenou que os túneis destruídos fossem escavados novamente. Ainda havia o risco de novos desmoronamentos enquanto o resgate trabalhava. No entanto, isso não importou para George e muitos outros mineiros ilesos que estavam prontos para entrar lá e resgatar seus companheiros. No primeiro momento, 20 voluntários atuavam no esforço de resgate, mas logo um grupo de socorro especializado foi chamado para ajudar com a tarefa de salvar os homens presos no solo. O Grupo Drager, como era chamado, era um grupo especializado de socorristas de minas, responsáveis por atuar em lugares que contêm gases nocivos, como era o caso. Eles carregavam cilindros de ar que lhes dava autonomia para atuar por 2 horas, o que permitia que eles fossem muito mais longe do que o grupo de voluntários reunidos por George. Quando o grupo chegou à área onde a maioria dos mineiros deveria estar, eles foram recebidos por uma visão horrível. Os túneis estavam completamente obstruídos com detritos, e chegar além daquele ponto seria um desafio, especialmente com o ar tóxico começando a afetar os socorristas. Levou a maior parte das próximas 3 horas para eles cavarem uma abertura grande o suficiente para passar. E quando eles conseguiram, encontraram 13 mineiros que estavam presos do outro lado até aquele momento. E os socorristas puderam ouvir gritos de muitos outros em outras seções que eles ainda não conseguiam acessar. Enquanto o sol nascia na manhã seguinte,
a contagem de sobreviventes que foram resgatados chegou a 81. E entre eles, 15 estavam seriamente feridos e precisaram de atenção médica, mas outros 93 homens ainda continuavam desaparecidos. À medida que o tamanho do desastre se tornava mais claro, os socorristas começaram a encontrar os corpos soterrados por todos os lugares enquanto avançavam. O número de pessoas ainda perdidas era incerto, mas estava claro que o acidente havia cobrado um preço alto. Na manhã de 24 de outubro, a multidão na entrada da mina já incluía quase toda Spring Hill, e eles foram acompanhados por repórteres de todo o mundo. Também chegando a Spring Hill naquela manhã estava Harold Gordon, que trabalhava na empresa dona da mina no desastre de 1956, 2 anos antes. Assim que soube deste novo incidente, ele pegou seu carro e dirigiu por 400 quilômetros até o local, e chegou nas primeiras horas de 24 de outubro. Uma vez lá, ele logo entrou na mina com outro grupo de socorristas para avaliar a situação. 9 horas depois, ele voltou com notícias sombrias. Harold declarou aos repórteres que acreditava que todos os 93 desaparecidos restantes já haviam perdido as vidas. Entretanto, Harold estava errado. Maurice e mais 6 homens ainda estavam vivos e esperando pelo resgate. Eles podiam ouvir o som do resgate acontecendo ao redor deles, mas parecia que o barulho nunca se aproximava muito. Além deles, mais à frente, Levi também estava vivo e esperando ser resgatado a tempo. E assim como Maurice, Levi não estava sozinho. Com ele estavam mais 11 mineiros, um dos quais estava gravemente ferido. A perna do homem estava presa sobre os escombros, quase certamente quebrada, e qualquer movimento dos escombros ao redor dele lhe causava uma dor agonizante. Mas até o momento, apenas corpos eram descobertos pelos socorristas, o que os deixava completamente desanimados quanto à possibilidade de haver mais sobreviventes. E para aqueles que ainda estavam vivos, quanto mais tempo o resgate demorava, mais a fome e a desidratação se tornavam uma preocupação. Tanto o grupo de Maurice quanto o de Levi racionavam toda a sua comida e água que lhe restava. Os suprimentos não iriam durar para sempre, mas eles fariam o que pudessem para dar aos socorristas o maior tempo possível. Eles não tinham muitos suprimentos de qualquer forma, mas o barulho constante dos socorristas trabalhando para alcançá-los mantinha a esperança viva entre eles. Cada um dos túneis onde eles estavam tinha uma série de canos de metal, e o grupo de Maurice batia neles em um esforço de sinalizar que eles ainda estavam vivos. Mas já havia passado alguns dias sem que eles recebessem uma resposta. No dia 27 de outubro, foi o aniversário de um dos homens presos com Maurice. Então eles dividiram um sanduíche entre cada um deles antes de cantar os parabéns. Eles estavam agora em completa escuridão. Todas as lanternas estavam apagadas. E não muito tempo depois, eles ficaram sem comida e sem água. 6 dias após o colapso, as esperanças de resgate diminuíram tanto dentro quanto fora da mina. Até que em 29 de outubro, uma esperança voltou aos socorristas. Naquele dia, um engenheiro de mineração estava testando os níveis de gases nocivos, quando ele pensou ter ouvido o som fraco de conversa. Parecia não haver nenhuma maneira de alguém ainda estar vivo
depois de todo esse tempo, mas ele parou para ouvir de qualquer maneira. Então, prendendo a respiração, ele não moveu um músculo para ver se conseguia ouvir novamente. Enquanto o engenheiro colocava o ouvido no cano, ele pôde ouvir alguém dizer que água era desesperadamente necessária. Do outro lado, enquanto Levi e os outros permaneciam quietos, a resposta que eles estavam esperando finalmente veio. E enquanto os socorristas se concentravam em remover os 20 metros de rocha que estavam entre eles e os mineiros, eles foram capazes de usar o cano para enviar suprimentos para eles. Isso imediatamente levantou a moral dos homens lá dentro. Eles ainda precisavam esperar na escuridão completa, mas sua provação estava chegando ao fim. Finalmente, após quase 12 horas de trabalho contínuo, o último pedaço de rocha foi removido do túnel e os homens abraçaram os socorristas com gritos de comemoração. A notícia do resgate se espalhou rapidamente pela comunidade e as multidões começaram a se reunir novamente para saudar os sobreviventes recém-encontrados quando eles finalmente saíram da mina. Apesar disso, ainda havia 49 homens desaparecidos, e a escavação continuou na madrugada de 1º de novembro. Então, 9 dias após o acidente, que quase destruiu a mina, um dos socorristas ouviu batidas rítmicas vindas de algum lugar. Ele pediu silêncio aos outros para que pudesse ouvir de onde estava vindo. E mais uma vez, foi através de um cano que a comunicação entre os dois lados foi estabelecida. Durante todos esses dias da provação, os homens no grupo de Maurice martelavam o cano, esperando que alguém os ouvisse, mas não recebiam resposta. Mas de repente, os homens lá dentro ouviram uma voz através do cano, perguntando quantos ainda estavam vivos. E a resposta deles foi em meio a uma mistura de lágrimas e comemoração. E algumas horas depois, eles estavam finalmente livres em sua jornada de volta à superfície. A maioria deles foram capazes de andar pela maior parte do caminho por conta própria, mas todos eles ainda estavam fracos e gravemente desidratados, apesar da água enviada a eles pelo cano. Quando chegaram à superfície, por volta das 9 horas daquela manhã, foram recebidos com gritos e aplausos da multidão reunida, antes de serem levados ao hospital. Considerando tudo o que passaram, eles estavam surpreendentemente bem, embora cada um deles tivesse emagrecido cerca de 5 quilos ou mais. Os 6 homens que estavam presos com Maurice também o creditaram por manter os ânimos elevados e evitar que o grupo perdesse a esperança. Quando as coisas pareciam sombrias, Maurice liderava os homens em oração ou cantava para desviar suas mentes da situação, mesmo que por um momento. E eles não sabiam disso na época, mas eles foram os últimos homens a saírem da mina com vida. No total, o colapso da mina tirou a vida de 75 homens, e o processo de recuperação dos corpos foi meticuloso e longo, devido ao avançado estado de decomposição. Cada um deles precisou ser trazido de volta para a superfície dentro de caixões de alumínio selados. Após o desastre, os repórteres foram em busca dos sobreviventes, e suas respostas às perguntas sobre sua experiência foram muito diferentes. As primeiras palavras de Levi, após 6 dias dentro da mina, foram que ele precisava voltar para casa
para cuidar de suas galinhas. Outro sobrevivente foi questionado sobre o que ele mais queria agora que estava fora, e ele respondeu que só precisava de um refrigerante. Ao ouvir essa entrevista, a Pepsi Cola Company o contratou como porta-voz. Maurice, por outro lado, evitou dar entrevistas sobre isso e tentou o seu melhor para retornar a uma vida normal ao lado de sua esposa e seus 12 filhos. Mas a história de sua coragem durante toda a provação não permaneceu em segredo por muito tempo, e ele acabou sendo reconhecido como o cidadão canadense do ano. A mina de Spring Hills continuaria a operar por mais 13 anos antes de finalmente ser fechada. Uma investigação após o desastre de 1958 inocentou a empresa de qualquer irregularidade ou culpa pelo ocorrido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essa, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de apenas R$ 2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.